Fala galera, ligado aqui no canal do VSR, chegando para mais um vídeo. Tema do vídeo agora, Memphis Depay, o novo jogador do Corinthians. Vamos falar sobre isso. Antes, deixar o like, se inscrever no canal, você faz isso aqui embaixo. E aqui embaixo também, no primeiro comentário fixado desse vídeo, você baixa o app do SofaScore, melhor aplicativo à disposição no mercado para você ter estatísticas de futebol, mapa de ação de jogador, acompanhamento de gols e assistências, para você ter resultados e classificação em tempo real. O gol saiu no jogo, já muda a classificação, já muda o resultado. Tudo isso você tem no app do SofaScore. Como é que faz para baixar? Muito simples. Primeiro comentário fixado desse vídeo, tem um link, você clica no link, te leva para a tua loja de aplicativos, você faz o download e começa a usar. Quanto custa? Zero, nada, é totalmente de graça, e não tem pegadinha. Baixou, de graça, começa a usar de graça. Então é o seguinte, você quer acompanhar futebol com outro olhar? App do SofaScore, primeiro comentário fixado, só baixar no link que está lá. Vou usar coisas do SofaScore nesse vídeo, tá? SofaScore preparou ali um resumo do Memphis Depay nas últimas temporadas, vou usar nesse vídeo. Vamos lá, estou gravando esse vídeo na manhã de terça-feira, depois de na noite de segunda o Corinthians confirmar, e aí oficialmente, e eu seguindo mais ou menos o que eu sempre faço aqui, né? Eu analiso contratação, não todas, algumas, depois que viram oficiais, até para a gente não correr risco de dizer, ia vir, não veio, parará, pão duro. Então, oficial, tá registrado, o clube assinou, e olha que já teve recentemente o clube que anunciou e o jogador não veio, mas aí esperei e agora está aqui o vídeo. Como é que eu vejo essa contratação? Essa contratação precisa ser analisada em duas searas, né? A seara de campo e a seara de finanças. E eu vou fazer isso, vou começar, logicamente, pela área de campo. Por quê? Porque a contratação do Depay é uma contratação que tem tudo para trazer um impacto gigante no futebol brasileiro. E por que eu estou falando isso? Se você não conhece a carreira do Depay, e a gente vai falar sobre isso aqui, nesse vídeo, pega a última fotografia do Depay. A última fotografia do Depay é o Depay na Euro, que terminou agora no meio do ano, sendo titular, camisa 10 da Holanda, semifinalista da Euro. Então, assim, por si só, isso daí já é um atestado de que esse cara, vindo ao Brasil, ele, no nível do futebol brasileiro, tem tudo para gerar impacto. Ele era, há 2 meses, o camisa 10 da seleção holandesa, que foi semifinalista da Euro, jogando bem, participando de gol e tudo mais. Então, aí você olha, caramba, o futebol brasileiro está atraindo um jogador de 30 anos, não é um jogador que está com 35, 36, não. Jogador de 30 anos, que 2 meses atrás era titular de uma semifinalista da Euro. Então, esse é o patamar que o Corinthians está trazendo. Além disso, a gente está falando do Memphis Depay, que é um jogador que tem excelentes atuações em vários clubes grandes. Se você olhar essa arte aqui que a galera do SofaScore fez, você pega aqui, ó, os últimos clubes, a nota média no SofaScore do Memphis Depay nos últimos clubes. Olha os clubes: United, Lyon, Barcelona e Atlético de Madrid. E ali você tem, ele foi pior ali, foi no United, dentro dessa realidade do United, que é uma complicado até jogador render bem lá, mas foi bem no Lyon, muito bem no Lyon, foi relativamente bem no Barcelona, relativamente bem no Atlético, e jogou muito com a camisa da seleção holandesa. Então essa é a trajetória do Depay, né? E é um jogador que, do meio para frente, pode jogar praticamente em todas as posições, pode jogar aberto pelos dois lados, pode jogar por trás do centroavante, como se fosse um camisa 10, pode jogar de centroavante, num 4-2-3-1, pode jogar em dupla de ataque, num 4-4-2, ele pode funcionar como um segundo atacante ou como o principal atacante. Então chega um jogador com uma capacidade de adaptação muito grande e com muita qualidade, né? Depay é um jogador que tem capacidade de sair para o drible, capacidade de explosão, de botar na frente, ganhar na corrida, fazer gol, bater em gol, finalizar muito bem.
É um jogador que não é muito alto, mas é bom, tem tempo de bola. É um jogador forte fisicamente para disputa com o zagueiro. Então, é comum a gente ver o Depay e o zagueiro virem bater e quem levar melhor ser o Memphis Depay. Então, é um jogador de muita qualidade. Como é que estava o Memphis Depay? E aí, o SofaScore preparou esse material aqui. Recentemente, a grande fase do Memphis Depay, foi no Lyon. Ele jogou no Lyon do meio de 17 até o meio de 21. Jogou muito bem no Lyon, assim, muitas temporadas goleadoras. Foi importantíssimo naquela temporada que o Lyon foi semifinalista da Champions, a temporada da pandemia. Ele foi o principal jogador do time, jogando demais. Então, assim, no Barcelona, ele teve alguns ótimos momentos. No Atlético de Madrid, teve bons momentos quando teve em campo, porque teve problemas de lesão, e aí a gente vai falar sobre isso aqui. Mas o SofaScore preparou esse compilado aqui dele desde a temporada 21-22. Então, 22, 23, 24, últimas 3 temporadas. Jogos no total 112, como titular 71. Gols, 45 gols e 12 assistências. Minutos para participar de gol, 114 minutos, considerando a acréscimo ali, é um pouco mais do que uma participação em gol ou assistência por jogo. Finalizações, 255, 116 no gol. Passes decisivos, aquele passe que clareia a jogada, 164. Grandes chances criadas, né? Ele deu o passe que poderia ter virado assistência e não virou, 22, e dribles certos, 129. A gente vê aqui que ele conhece do drible, ele é bom driblador também, apesar de ultimamente ter jogado mais como centroavante, que é onde eu acho que ele vai jogar no Corinthians, né? Ou que é onde eu penso que o Corinthians precisa mais dele, pelo menos neste momento. Aqui embaixo o mapa de ação dele, você vê que ele trabalha ali mais da meia esquerda para dentro da área, pela esquerda. Você vê que ele cobra escanteios, né? Bom cobrando escanteio também. E é isso. Esse desempenho no Barcelona, nas 2 temporadas de Barcelona e na temporada passada pelo Atlético de Madrid. A temporada passada do Atlético de Madrid foi uma temporada em que o Depay se machucou muito. Então, assim, foi uma temporada, aliás, as últimas 2 temporadas o Depay se machucou muito. Na última temporada do Atlético de Madrid, ele teve média de minutos muito baixa. Tá aqui também que eu peguei lá na análise do SofaScore, tá? La Liga, Campeonato Espanhol, ele teve 34 minutos por jogo. 34 minutos é como se ele só entrasse na média aos 10 do segundo tempo, basicamente. É como se ele jogasse nos 10 do segundo tempo até o fim. E na Liga dos Campeões, ele jogou, em média, 39 minutos. Daria pouco menos do que um tempo. Até foi muito importante naquele jogo contra a Inter de Milão, né, que o Atlético de Madrid classificou contra a Inter de Milão nas oitavas de final. Ele entrou, ele veio do banco e botou fogo no jogo, fez gol. Foi um cara importantíssimo para o Atlético de Madrid levar aquela eliminatória para os pênaltis e depois se classificar nas penalidades. Então, do ponto de vista de campo, cara, eu falo aqui o que falei quando o Grêmio trouxe o Suárez, quando o Fluminense trouxe o Marcelo, quando o São Paulo trouxe o Lucas. É excelente a contratação. Para o nível do futebol brasileiro, excelente a contratação. Para gerar impacto, Então, assim, não tem muito o que falar. Hoje, com o cenário atual do Corinthians, em que você tem o Yuri Alberto numa fase terrível, confiança abalada, não consegue jogar o jogo dele, perde chances inacreditáveis, toma decisões ruins. É bem verdade que às vezes ele tira jogadas importantíssimas, como a assistência para o gol do Thales Magno contra o Flamengo, como assistência para o gol do Romero contra o Bahia. Ele também não é só não. Mas enfim, não é o Yuri Alberto que a gente sabe que ele pode ser. E do outro lado tem o Pedro Raul, que por mais esforçado que seja e tudo, não é um jogador...
Não é um jogador, acho que num nível de gerar impacto numa Série A com a camisa do Corinthians. Ah, mas ele foi muito bem no Goiás. Foi 3 anos atrás, 2 anos atrás, sei lá. Mas na realidade não funcionou no Vasco, não funcionou no México, não está funcionando no Corinthians. Então o Memphis chega, para mim, para ser centroavante, para ser titular. Pode jogar aberto, pode jogar ali, pode, mas para mim ele chega para ser a referência. Não é muito alto de altura, mas ele tem força para fazer um pivô se for preciso. Ele é corpulento, né? Ele é parrudo, como a gente diz normalmente. Então acho que ele pode muito bem fazer. E é goleador. E tem o faro do gol. Então acho que é isso. Seria isso daí. Excelente a contratação. Vamos à parte financeira. O Depay, logicamente, o Memphis Depay vem para cá ganhando muita grana, que é muita grana para o cenário brasileiro e que talvez nem seja muita grana para ele lá, né, no cenário europeu. Para ele, no cenário europeu, seja um bom salário, para cá é um valor altíssimo. Estão trabalhando com a informação de 3 milhões de reais por mês no pacote completo. E aí, pacote completo é salário, direito de imagem, valor de luvas e tudo mais, né? Vale lembrar, o Corinthians não pagou a nenhum clube para ter o Depay, né? Para ter o Memphis Depay. Ele estava sem contrato. Até por isso pôde ser inscrito, porque no Brasileiro e será inscrito na Sul-Americana. Não vai poder jogar a Copa do Brasil, tá? O Memphis não pode jogar a Copa do Brasil. Mesmo que o Corinthians passe pelo Juventude quinta-feira, o Memphis Depay não pode atuar na Copa do Brasil porque a inscrição, o Corinthians não conseguiu inscrevê-lo a tempo. Era até ontem, dia 9. Então não deu tempo, a documentação da Espanha não chegou, então ele não foi inscrito na Copa do Brasil. Então o Corinthians não pagou a ninguém para ter o Memphis Depay. Ele chegou sem vínculo com outro clube. Pacote, segundo o pessoal fala, pacote total de remuneração, 3 milhões de reais. Tem um ponto aí que é 80% do salário dele será pago pela patrocinadora do Corinthians, pela Esportes da Sorte, segundo o contrato que tem entre as partes. Então, o valor ali, esse valor, 80% de 3 milhões, dão 2 milhões e 400. A origem desse dinheiro é o contrato de patrocínio que o Corinthians tem, isso estando em contrato e tudo mais. Beleza? Então, na prática, o Corinthians estaria arcando com 600 mil reais para pagar o salário do Memphis Depay. E que, beleza, se você já tem ali. Aí você tem que considerar, né? A patrocinadora aceita investir 2.400 num jogador, como o Memphis Depay. Por quê? Porque é um jogador que atrai, é um jogador com mídia, é um jogador conhecido, a galera conhece o Depay dos jogos lá da Europa, a galera conhece o Depay do joguinho do videogame, então é um jogador que atrai, um jogador midiático. Então a empresa lá, a patrocinadora, aceita pagar 2 milhões e 400 por mês para ter o Depay. Não aceita pegar esse dinheiro e pagar o Corinthians para, por exemplo, quitar as dívidas. Isso a empresa não faz. Ela quer ter um retorno de mídia sobre isso. Então, ok, na prática o Corinthians estaria arcando com 600 mil apenas de um contrato do Depay, e aí seria um excelente negócio. Isso é na teoria, ok? Chegaria para ser o maior salário do futebol brasileiro e por aí vai, tá? Ok. Até aqui a lógica faz todo sentido. Aí tem duas questões, né? E eu nem estou considerando aqui o fato de, neste momento, quando eu estou gravando esse vídeo, dia 10 de setembro, a patrocinadora do Corinthians estar enrolada em questões policiais. O presidente da empresa foi preso. Você tem ali uma série de investigações envolvendo a empresa. Não estou nem considerando isso, porque isso pode vir a ser um problema. Mas a gente já viu na história do futebol situações iguais a essa.
de que você traz um jogador caro que faz um contrato com o clube. O contrato do Memphis não tem nada incluindo lá de patrocinadora. O contrato é com o Corinthians. O que o Memphis está assinando o Corinthians tem que pagar cerca de 3 milhões de reais por mês ao Memphis. Ponto. Dali não diz se o dinheiro vai vir de A, de B, de C. Já vimos situações dessa que terminaram muito mal para os clubes. Casos mais famosos recentes, o caso do Ronaldinho Gaúcho no Flamengo, lá em 2011 até dar tudo errado em 2012, e mais recentemente o caso do condenado Daniel Alves com o São Paulo. A pegada era a mesma coisa. Ah, não, vamos trazer, é um salário acima da folha e tudo, mas tem patrocinador que vai bancar. No fim, nem no Flamengo, nem no São Paulo o patrocinador bancou e isso foi para a conta do clube. O Flamengo pagava o Ronaldinho até outro dia, o São Paulo até hoje paga o condenado e tudo mais. Então, assim, isso é uma realidade. Isso pode ser um problema. Ah, mas se a patrocinadora não pagar, o Corinthians vai processar a patrocinadora. Mas até lá, o que vai acontecer? Vamos supor que a empresa tenha problemas, como já tivemos outros exemplos. O que vai fazer? O Corinthians vai ter que tirar do bolso. O jogador vai ficar sem receber. Então, assim, isso temos história, e eu só citei 2 aqui, mas isso aí vem desde a década de 90, desde a década de 80. Você tem situações dessa aí, e que já deram errado. Mas tudo bem. A outra o Corinthians vive uma situação financeira complicadíssima. E aí a gente cai a situação do Corinthians na situação que a gente tem falado sobre o futebol brasileiro e o acerto e os ajustes de contas. Porque o Corinthians com problemas financeiros, o Corinthians com uma dívida difícil de ser conduzida, o Corinthians devendo dinheiro aos outros clubes. Hoje, neste momento que eu estou gravando, os salários estão em dia. Então, os salários com os jogadores estão em dia. E aí, que é excelente que esteja em dia, embora não seja mais do que obrigação, do Corinthians e de todos os clubes. Mas tem outras coisas sem serem pagas, coisas de curto prazo. Estou nem falando da dívida de 2 bilhões, porque a dívida de 2 bilhões tem ali dinheiro de curto prazo, que você tem que pagar agora e que eventualmente não está sendo pago. Você tem dinheiro dívida de médio prazo, dívida de longo prazo. Mas, enfim, o futebol brasileiro hoje começa a entender que você precisa ajustar isso por uma questão de igualdade, Por uma questão de clubes que seguem rigorosamente os seus compromissos financeiros estão numa faixa de tabela, enquanto clubes que não seguem o que deveriam fazer estão em outra faixa de tabela, ou disputando a mesma faixa, ou estão melhores, e que traz uma sensação de injustiça. Isso é um ponto. Ah, mas isso é histórico no futebol brasileiro. Lógico que é. Lógico que é. Só que, em algum momento, isso deveria ser organizado, Em vários locais do mundo, você tinha, durante décadas, situação de dever, de pagar, de calote, em algum momento se organizou. Agora está chegando o momento de organizar no futebol brasileiro. Então, esse é um ponto. Agora, o Corinthians, ele é um time grande, ele é um time que precisa dar satisfação à torcida, ao clube, à história do clube. Então ele teve a chance de trazer um jogador que fazer diferença com um plano para isso, desde que tudo desse certo. Se der errado, o Corinthians vai ter mais um problema. Quem vai ter que medir isso? Quem está dentro do Corinthians. Eu não estou dentro do Corinthians. Eu não faço parte da administração do Augusto Melo. Então, a gente tem que supor que o Corinthians está sendo minimamente cauteloso pensando nesse aspecto para frente. Porque não adianta você ter o Memphis Depay e você ter o clube com problemas de atraso de pagamento, eventualmente atraso de salário, que hoje não está. Isso é importante ser dito, hoje o salário está em dia, mas isso são coisas que podem trazer problema. Então, do ponto de vista futebol, excelente a contratação. Do ponto de vista financeiro,
me espanta o Corinthians com uma fragilidade financeira que é notória. E por que eu estou falando notória? Porque 3 meses atrás, o próprio Augusto Melo disse que não tinha dinheiro para nada. Quem falou isso foi ele. O Corinthians fazer uma contratação do nível do Memphis Depay. Mas, analisando futebolisticamente, chega um jogador para fazer diferença no futebol brasileiro. E você, o que você pensa? O que você acha? Diz aqui embaixo nos comentários. O resto do ritual, like, se inscreve no canal, sininho das notificações, copia o link do vídeo, espalha aí nos grupos de WhatsApp, Telegram que você fala de futebol, aquele grupo que você fala de Corinthians e, claro, primeiro comentário fixado desse vídeo. Clica aí, quer esses números do SofaScore aí no seu celular? Só clicar no primeiro comentário fixado desse vídeo, fazer o download, começar a usar melhor app à disposição do mercado para estatísticas de futebol, o SofaScore. Obrigado demais pela audiência, um abraço. Tchau.